Olá, paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui é a professora Elizabeth Rodrigues Soares Silva, né? Eu estou fazendo com os irmãos um esboço, professora de História, da área de Humanas, faço um estudo sobre a história da igreja há alguns anos, né? Há algum tempo. E como professora da Escola Bíblica Dominical, eu resolvi fazer esses esboços das lições da Betel Dominical, deste primeiro trimestre de 2025, sobre o comentário do Bispo José do Carmo, movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. E a gente está fazendo um passeio histórico aí pelos principais eventos que vieram pavimentando a consumação de uma fase tão importante da história da igreja, traçada e sonhado por Deus. É totalmente bíblico, né? Totalmente profético, que nós chegaríamos nesse ponto. Deus usou homens e mulheres de forma grandiosa ao longo desses 2000 anos da história da igreja, mas em suas limitações, em suas ações, era chegado o momento de um agir muito grande, muito sim, extraordinário, que é o Espírito Santo incendiando o mundo, as chamas do fogo pentecostal sendo consumada, então, nessa sequência de fatos e acontecimentos, através de homens e mulheres que pagaram um preço muito alto. Então, nós estamos aqui na lição 8, o avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Então, a palavra Azusa, ela fica assim na nossa cabeça e não sai, né? Desde a primeira vez que eu vi sobre ela, sobre quando eu estudei, ainda lá em 2001, 2002, quando eu fiz o primeiro estudo da história da Assembleia de Deus, do livro do Emílio Conde. É um livro muito bom que vocês podem ler. Eu tenho aqui os 3, porque foi uma coleção especial que foi lançada na época do centenário da Assembleia de Deus. Aí eu tenho os 3 com muitas gravuras, que é a História das Assembleias de Deus, a biografia de Daniel Berg e a de Gunnar Wingler. Essa coleção eu acho que não tem mais, mas os irmãos podem procurar no sebo, se acharem interessantíssimo, é lindo, tem as figuras. São histórias que vão assim trazer um grande aconchego, um grande aquecimento ao seu coração, conhecer a biografia desses grandes homens de Deus, os detalhes das primeiras 3 décadas da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Uma bênção. Mas se você não achar a coleção, você pode achar o Emílio Conde, História da Assembleia de Deus, e tem outros livros por aí, mas eu indico esse porque esse eu já estudo há um tempo, que você vai conhecer bem a nossa história. E aí a Rua Azusa, ela entra na nossa cabeça e não sai. Né? A Rua Azusa foi importantíssimo. Foi lá na Rua Azusa que eles foram revestidos do poder, receberam o batismo com o Espírito Santo e receberam também, a partir dessa experiência, a visão com o nome Pará. E a partir dessa visão que eles foram colocando no mapa, achando que era um país, uma ilha, e era um estado do Brasil, eles se prepararam para vir e Deus agiu em cada detalhe, irmãos. Até na oferta da quantidade exata da passagem do navio, tudo, para que eles chegassem aqui e começassem a grande obra. E cada detalhe, irmãos, a Assembleia de Deus nasceu diretamente do coração do Pai. Nós estamos caminhando para lá, vamos chegar lá, as próximas lições, a 9 e a 10, vão assim trazer esse ápice para nós, né, do pentecostalismo, a nossa história mesmo, assim, genuína. E como ela foi projetada pelo Senhor e como que aconteceu tudo. Então, a Rua Azusa não sai da nossa cabeça, né? Mas tem dois nomes também, que é o Charles Ford William. É o Charles Ford e o William Seymour. O Charles Fox Ford e o William Seymour foram fundamentais para que se eclodisse, então, que se concretizasse a descida do Espírito Santo, assim, de forma grandiosa sobre a face da Terra no final aí do século XIX, entrando para o século XX, interessantíssimo. Então, qual que é a importância desses nomes? São nomes assim que vão ficar na nossa cabeça. Rua Azusa, Charles Fox Farm, William Seymour e a escola bíblica, né? O Instituto Bíblico Bethel College, lá no Topeka, no Kansas. Esses nomes aí ficam mesmo porque assim, é um marco muito grande. Então, qual que é a importância da escola bíblica de Topeka, que é o tópico 1? Essa escola bíblica foi uma escola que a gente já viu na lição passada sobre o movimento da santidade, o movimento de Kesk, de Ware George Irving, e nós vimos que o Charles Fox Farm, foi um homem assim que declarou, gente, não tem como ficar só buscando pelo puritanismo, pela a purificação, pela santidade, o Espírito Santo, nós temos que buscar o batismo, porque assim, sintetizando o que a gente viu na lição passada, o movimento da santidade, eles acreditavam na segunda bênção. O que é isso? A primeira bênção é conversão, batismo nas águas. Depois as pessoas tinham que passar por uma experiência em que elas buscariam uma santificação tão grande que elas teriam uma experiência com o Espírito Santo pelo seu esforço, pela sua santificação. Aí depois virou a bênção superior, lá em Keswick, né? A bênção superior. Depois nós vimos os acampamentos, vamos ver. E aí nós vamos ver o Edward Irving,
falando, não, tem que ter batismo com o Espírito Santo, tem que falar em língua, tem que ter uma evidência, assim. Eu santifiquei, eu orei, eu busquei, mas tem que ter uma evidência, eu fui batizado. Então começa aí. Só que o Edward Evelyn não chegou nesse nível de deixar. Isso era muito difícil, irmãos. Tinha que, sim, que ter muita direção de Deus para não ser heresia, para não ser distorções doutrinárias, né? Porque as pessoas. A doutrina do cessamento era muito forte. A ideia entre as igrejas tradicionais, bem grandes, bem estruturadas, que já estavam se esvaziando, inclusive a igreja velha, uma espécie de uma igreja velha, bem velha, onde que o pessoal se reunia na Rua Azusa, onde foi a descida do Espírito Santo, esse grande avivamento, era uma igreja episcopal que havia sido desativada. Então, assim, até hoje os Estados Unidos vivenciou muito nas últimas décadas essa situação de igrejas virarem cinema, virarem bares, né? Porque essas igrejas tradicionais, elas ficaram muito na doutrina do cessamento, defendendo a ideia de que o Espírito Santo agiu diretamente só lá na igreja primitiva. Então foi ficando igrejas assim, muito frias, muito formais, muito metódicas no estudo da palavra, sem uma ação direta do Espírito Santo. Então, o movimento da santidade começou a fazer essa mudança quando acredita que tem que buscar a segunda bênção, que é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, e que traria essa manifestação do Espírito Santo. Então nós vamos ver a partir de George Evelyn, depois de 100 anos do movimento da santidade, nós vamos ver também o movimento Cask, onde os pastores metodistas, os outros pastores se reuniam em acampamentos para buscar o derramamento do Espírito Santo, que precisava buscar o batismo, tem que buscar esse momento, a pessoa tem que ser batizada, e a evidência seria o falar em línguas. Então, a escola de Tâmpica, né, que é o Instituto Bíblico Bethel College, o Charles Fox Farm vai falar, nós vamos estudar a palavra do Senhor, estudar o livro de Atos, vamos fazer um curso teológico para isso, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos buscar uma evidência que a pessoa foi batizada, e essa evidência era o falar em línguas. Então, lá no Kansas, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, essa escola de Tâmpica foi muito importante. E aí, nesse ambiente, dessa busca do Espírito Santo, acredita-se, né, nos registros históricos, que a primeira pessoa que foi batizada no Espírito Santo é a Agnes N. Osman. O tópico 1.1 fala sobre isso, que ela falou em línguas estranhas, e ela foi tomada pelo poder de Deus, falou em línguas estranhas, e essa evidência se manifestou. Depois, o próprio Charles Fox Farm, que era o grande, né, o pastor, o precursor desse movimento, está estudando, buscando o batismo com o Espírito Santo, ele também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, o bispo José do Carmo, né, tem um comentário dele aqui, que fala sobre o pentecostalismo, que é um movimento legítimo na Bíblia, e o pessoal de Tâmpica percebeu isso. Nós voltarmos às origens apostólicas, temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. É evidente. Eles oraram, porque Jesus havia dito ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. E eles ficaram mesmo orando, permaneceram orando em unidade, até que no meio público, assim, de muita gente, um momento assim, maravilhoso, que acho que eles não esperavam que Deus tinha preparado essa celebração, né, essa oficialização tão eufórica, tão notórica da descida do Espírito Santo. Valeu a pena eles ficarem tanto tempo orando, né, porque foi num momento assim que Jerusalém estava lotada, cheia. Então as pessoas viam como línguas repartidas de fogo individualizada na cabeça de cada um. O pastor Enoque, na lição que ele comentou, que foi a lição 3 sobre a Reforma Protestante, ele falou sobre isso, que a experiência com o Espírito Santo precisa ser aquela coisa pessoal, individualizada, não é aquela coisa assim de grandes movimentos coletivos, onde uma pessoa fala e todo mundo cai, todo mundo mexe, todo mundo recebe coletivamente a mesma unção. Pode acontecer, mas ela é uma experiência individualizada, e ela tem que ser manifesta no dia a dia da pessoa, não é só ali num momento, né, nos grandes congressos, eventos, mas tem que ser uma experiência diária. O Espírito Santo precisa estar manifestando. Então é uma língua específica, porque lá no Pentecoste veio uma língua para cada pessoa, né? Então eu achei muito interessante quando o pastor Enoque Vieira falou sobre isso, e aqui nós vamos ver que eles buscavam isso, essa experiência individualizada. A pessoa tinha que ser batizada com o Espírito Santo, ela tinha que ter evidência de falar em língua e outros dons espirituais, para que ela tivesse uma experiência individual com o Senhor e abençoasse outras vidas. E que nós podíamos, enquanto Igreja do Senhor Jesus, por mais de 20 séculos que a gente estava caminhando 20 séculos, sem ter essa ação do Espírito Santo no meio da igreja, ela precisava agir. Nós buscamos muita coisa durante o movimento reformador, que é trazer a Bíblia para o centro dos cultos, os louvores, a evangelização, o movimento avivalista ganhou muitas almas para Cristo, muitas mesmo, na China, na Ásia, na Índia, na África. Foi muito importante o trabalho do movimento avivalista, que a gente estava naquele livro Heróis da Fé. Minha prima Sara disse que vai adquirir. Você que não leu Heróis da Fé, lê o Emílio Conde também. Tem biografias, eu já li biografias do Gunnar Wingre, do Daniel Berg, mas eu já li do Martin Lutero, eu já li do Ben Gurion, que é o fundador de Israel, né, o grande estadista que nós já tivemos na história da humanidade. Eu já li também do Wesley.
São assim, muitas biografias. Elas ajudam muito a gente a ter uma visão maior de como Deus usa essas pessoas. Então, a gente vai vendo que para todos os momentos Deus teve um usar, né, de acordo com a limitação de cada um desses homens de Deus, o movimento puritano, que procurou não deixar a igreja. O movimento puritano foi importantíssimo para que a igreja não entrasse naquele nível de formalização que a igreja católica chegou, na estatização da igreja, que estava ficando muito forte, né, na Inglaterra, na Alemanha, a igreja luterana, anglicana. As calvinistas estavam já ficando muito formais. Mas teve a sua limitação. O movimento pietista também orava, eles evangelizavam, eles ficavam 24 horas orando seguido, mas eles não chegaram nesse nível de entender que tinha que buscar o batismo com o Espírito Santo na sua plenitude. Então, chegou o momento, né? Importantíssima a escola de Tâmpica. O Instituto Bíblico Bethel College, ele é importante porque não é só buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é buscar o esclarecimento, o entendimento. Eles estudavam muito a Bíblia, estudavam sobre Atos, para chegar depois e buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, o tópico 1.2 fala a glossolalia e o revivamento. Então, estudado nas Escrituras, Farm teve o entendimento de que o regresso de Cristo seria procedido por um grande reavivamento mundial, por meio da ação direta do Espírito Santo. Ele, então, passou a ensinar essa ação do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, uma experiência distinta e separada da conversão. Portanto, assim como ocorreu em Atos 2, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Diante disso, tendo em conta suas pregações intensas em defesa da glossolalia, muitos teólogos consideraram Farm como o primeiro a desenvolver o argumento teológico que as línguas são sempre a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Então ele falava, olha, irmãos, não é distinta. A experiência do batismo com o Espírito Santo é separada da experiência da conversão, do batismo nas águas. Tem que haver esse buscar individualizado de um batismo e a evidência, tem que ter evidência. Falou em línguas estranhas, é evidência que você foi batizado. Ele começou a fazer essa defesa de forma muito intensa, né? E aí o tópico 3 fala a relevância na construção do movimento pentecostal. Então, qual que é a relevância muito importante? O século XIX, ele faz essa transição para o século XX, são 20 séculos, né? O século XX alvoreceu com muitos andando na ponta dos pés, como se estivesse na expectativa de que Deus estava prestes a fazer. É certo que na Inglaterra, o Irving, da lição passada, já defendia a glossolalia, o batismo com o Espírito Santo, a registros históricos de pessoas falando em línguas estranhas, como fruto de profunda experiência com Deus em diferentes partes do mundo, bem antes do ocorrido em 1901 lá no Tâmpica. Como exemplo, podemos criar uma antiga obra, vamos citar aqui cita o tópico 1.3, uma antiga obra do Emílio Conde, sobre o derramamento pentecostal na história. Contudo, foi Farm que, além da formulação da doutrina da evidência inicial, cunhou os nomes mais tradicionais aplicados ao movimento, ao moderno pentecostalismo, entre eles o movimento pentecostal, o movimento da fé apostólica. Ele ainda fundou o periódico Fé Apostólica, que se tornou um modelo para os jornais da linha pentecostal. Então, assim, o Emílio Conde, que é citado, que além desse livro da História da Assembleia de Deus, que é um livro que é uma coletânea muito boa, tem também, ele fala um livro que ele conta de alguns momentos na história que, em lugares isolados, até mesmo no movimento pietista, e junto com John Wesley, lá no início do movimento da santidade, das igrejas metodistas, pessoas falam línguas estranhas. Mas isso ia sendo, de certa forma, reprimido, deixado de lado, porque as igrejas tradicionais da época não aceitavam. Então, não fazia essa difusão. Então, foi muito importante, né? Essa defesa teológica, né, a fé apostólica. Ele criou um jornal, o Farm, criou o Instituto Bíblico Bethel College. Ele fez de tudo para que fosse realmente garantido a genuinidade do movimento pentecostal, que não fosse apenas mais um movimento, mais uma situação isolada, que fosse realmente o que está profetizado lá em Joel 2, aquela descida do Espírito Santo sobre a face da terra. Então, o comentarista Ed White, o comentarista cita ele, né, o Ed White, que fala assim, a importância da escola bíblica Bethel foi com a concordância entre os alunos de que a fala em línguas era a evidência do batismo do Espírito. Até então, principalmente o movimento da santidade do século XIX, abundava as especulações sobre qual seria a verdadeira evidência bíblica do batismo com o Espírito Santo. Ainda que em certos pontos a doutrina fosse nova para a maior parte da igreja, ela tinha precedente histórico. No quarto e no quinto século, Agostinho e João Crisóstomo, chegaram à mesma conclusão, diferente de Farm e de outros alunos da Bethel. Porém, esses dois concluíram que tal padrão era próprio apenas da igreja do primeiro século. O pioneiro pentecostal Ross Flower diz, é essa decisão das línguas como evidência do batismo que constrói o movimento pentecostal. Então, o Ensinei fala, do tópico 1, que o derramamento do Espírito Santo na Rua Azusa foi o cenáculo
moderno, onde os crentes foram cheios do Espírito Santo. Então é muito importante. Agostinho, aquele Cícero Agostinho, João Crisóstomo Rosa, eles contribuíram para que a doutrina do cessamento tivesse força, porque eles começavam a defender que, desde lá, quando os primeiros movimentos reformadores da igreja, que essa experiência de dons, de manifestação dos dons espirituais, do falar língua, era reservada só para a igreja primitiva, que agora os impactos seriam por meio da inspiração da palavra, da unção da palavra, né, da Bíblia, das pregações. Então, assim, foi um grande desafio mesmo. Ele foi muito corajoso. O Charles Fox Farm, com esse Instituto Bíblico Bethel College, lá na Topeka, no Kansas, foi importantíssimo fazer isso. O Edward Eve já estava fazendo isso com muita ênfase lá na Inglaterra. O pessoal de Kes, que quando reuniu nos acampamentos também, o Movimento da Santidade pavimentou um pouco. Mas essa defesa, assim, e essa, assim, chegou a hora da Igreja do Senhor Jesus alcançar o patamar de voltar à fé apostólica. A igreja foi caindo, e foi caindo a nível de grande politização e estatização, foi subindo, foi voltando, foi fazendo a reformulação, mas agora chegou num estágio importantíssimo. É hora de nós defendermos a bandeira do pentecostalismo. Ai, que bênção. Aí o tópico 2, a importância do William Seymour. Então, o William Joseph Seymour teve uma grande importância na história do movimento pentecostal. Então, ele foi um dos alunos do Farm. Então, a história do Seymour é interessantíssima. O tópico 2.1 fala uma história de fé e coragem. Então, William Joseph Seymour não podia entrar na sala de aula do Instituto Bíblico College Bethel. Por quê? Porque tinha a lei da segregação racial. Estava passando por um momento de vinda, né, da abolição da escravatura nos Estados Unidos, parecido com o do Brasil, mas nos Estados Unidos a segregação foi muito forte. Criaram leis que não deixavam os negros se encontrarem com os brancos, nem em banheiros, nem em estádios. Nós sabemos a história da segregação, tanto que é triste, e nós sabemos a importância, algumas décadas depois, 1960, do Martin Luther King, com o movimento que dá as bases de reformação da igreja, né, um outro movimento que é o neopentecostalismo. Mas nesse momento aqui, os escravos não podiam, e ele era filho de escravos. O tópico 2.2 fala que os pais dele, os Seymour e a Phillips Salavar, eles eram escravos, alforriados, eles foram alforriados, eles conseguiram alforria antes da abolição oficial. Então, o Seymour viu aquele momento, assim, do ápice, que foi lá, aquela guerra do Sul, da Carolina do Norte, Abraham Lincoln, né, aquela luta o fim da escravidão, aquela guerra civil que os Estados Unidos vivenciou. Então, o Seymour é dessa época. E o Seymour, ele se tornou um grande líder pentecostal, porque ele não podia ficar lá dentro da sala assistindo às aulas do Farm, do Charles Fox Farm, lá no Instituto Bíblico Bethel College, em Topeka, no Texas, no Kansas, nos Estados Unidos. Ele ficava de fora. E a persistência era muito grande, que ele assistia às aulas pro lado de fora. E aí, ele recebeu a mensagem pentecostal do Fox Farm, e ele acabou se tornando um dos maiores líderes do movimento. Para alguns comentaristas, né, ele pagou um preço muito grande, né. Ele aqui fala, os comentaristas no tópico 2.3, o comentarista cita, né, alguns irmãos que fazem o comentário, o Winston Kina, que ele fala assim, as qualidades de Seymour floresceram em uma época em que os afro-americanos não eram considerados por suas competências. Todavia, Seymour separaria esses muitos mitos racistas, liderando um dos maiores levantamentos da história da igreja. Então, o que fala o tópico 2, eu ensinei. O William Seymour enfatiza em suas pregações o batismo com o Espírito Santo, tendo como evidência disso falar em outras línguas. Entretanto, mesmo com pouco estudo e cego de uma das vistas devido à varíola, Seymour não se furtou de buscar os ensinamentos das Escrituras para aproximar de irmãos. Olha aqui. Seymour estudava as Escrituras, estudava a teologia que o Farm ensinava, sem energia elétrica, porque não tinha como hoje, com uma das vistas perdidas por causa de uma varíola, sendo um ex-escravo, sofrendo tantos preconceitos e racismos, sofrendo tantas privações, porque a gente sabe que era muito difícil para eles, até andar nos transportes públicos. Os irmãos sabem que o eclodiu aquele movimento do Martin Luther King foi uma mulher negra que sentou num banco, e um homem branco veio e falou que ela tinha que sentar porque os brancos tinham prioridade para tudo. E ela falou, eu não vou levantar, eu vou ficar sentada aqui no ônibus. E isso veio, prendeu ela, levou para cadeia, e aí começou a partir dela, assim, na verdade já estava em efervescência muito grande na década de 60, a luta contra o preconceito racial. E aí, a segregação racial. E aí, por meio, né, dessa evidência, aí veio Martin Luther King, se tornou um grande movimento. Então, né, mas isso aí lá mais na frente. Então, assim, Seymour viveu tudo isso na pele, e mesmo isso nada impediu, irmãos, dele ser o grande atalaia do pentecostalismo. É interessante mais, né, o Seymour, o Joseph Seymour.
a importância da Rua Azusa. Foi na emblemática Rua Azusa que se deu o início do avivamento que os teólogos atuais apontam como o epicentro da expansão global do pentecostalismo no século XX. Então, o tópico 3 fala da importância da Rua Azusa. Por que é tão importante? Lá tinha essa igreja, que era uma antiga igreja episcopal, um prédio velho, bem velho, abandonado em Los Angeles, né, na Rua Azusa, o número 312. Esse número, Rua Azusa, 312 é o número da marca do pentecostalismo para nós. Então, esse lugar lá, uma antiga igreja episcopal metodista africana, que funcionou lá, que havia abandonado, fechado as portas. Essas igrejas metodistas, essas igrejas episcopais, essas igrejas batistas, presbiterianas, menonitas, essas igrejas estavam sofrendo um esvaziamento muito grande, um esfriamento muito grande. O movimento da santidade foi importante lá, mas já tinha perdido um pouco de força. Então, agora a gente vai ver esse grande avivamento. Então, o irmão Sermon, normalmente, olha só, essa parte é tão interessante, está no tópico 1.1. O irmão Seymour normalmente se sentava atrás de 2 caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. Ele costumava manter a cabeça dentro da caixa de cima em oração durante a reunião. Não havia nenhum orgulho lá. Edifício antigo, com vigas baixas, assoalhos desencapados. E começou até de forma pejorativa, né, as pessoas falarem que os irmãos pentecostais que estavam ali orando. Em abril de 1906, várias pessoas começaram a falar em línguas. Logo a residência não se comportava, a multidão que se reunia ali na Rua Azul 312. Então começou a ter até um certo preconceito, né, do movimento da santidade, Los Angeles, da Califórnia, começou a falar, o pessoal, eles gostam de coisa pobre, de coisa feia, porque a igreja era bem velhinha e ele enfiava a cabeça dentro da primeira caixa, por cima da primeira, na segunda caixa, e ficava ali orando, insistentemente, escondendo o rosto, né, para buscar o Espírito Santo. Então, assim, o orgulho realmente não era a marca do Seymour. E as experiências de vida que ele teve levou ele a isso. Então, o tópico 3.2 fala o acontecimento na Rua Azusa, em uma construção capenga, né? O pessoal falava, teve um periódico da época, um jornal que falou, lá na Rua Azusa, no número 312, tem uma construção capenga, caindo aos pedaços, e o povo tá lá falando em línguas estranhas, recebendo batismo com o Espírito Santo. Então, na visão de muitos teólogos pentecostais, foi naquele prédio que aconteceu o grande avivamento que abalaria a estrutura da Igreja de Cristo. Esse novo despertar pentecostal atraiu milhares de pessoas de Los Angeles e cidades vizinhas, despertando interesse pela busca do batismo com o Espírito Santo. Esse acontecimento ficaria conhecido como avivamento da Rua Azusa. Então, irmãos, importantíssimo, né? Esse grande líder, Seymour, se opôs ao racismo, à segregação da época, com negros e brancos adorando juntos e liderados por um pastor negro. Então a gente vê aqui uma grande marca. A igreja, a Rua Azusa 312, era o lugar onde não havia segregação, onde não havia separação. Homens brancos e negros estavam orando e buscando a presença do Senhor. Deus se alegra demais, irmãos. Deus se alegra demais da comunhão, da misericórdia, da compaixão, da longanimidade, da temperança, né, das pessoas buscarem essa união. Então o fogo cai na Rua Azusa, tópico 3.3. O avivamento da Rua Azusa aconteceu devido a um autêntico derramamento do Espírito Santo. Houve uma atuação transformadora no espírito dos irmãos que se reuniram na Rua Azusa para clamar pelo batismo com o Espírito Santo. Ali foi o início irradiador do avivamento para o mundo. Então o Wesley fala assim, o avivamento da Rua Azusa foi um autêntico derramamento do Espírito Santo. E a conclusão fala assim, o avivamento da Rua Azusa abalou a estrutura da igreja, por isso é preciso pedir ao Espírito Santo que opere em nós o anseio de receber mais de Deus, a humildade para não sermos dominados pela soberba, o discernimento para não sermos confundidos e a consciência de que dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para todos sempre, como está escrito em Romanos 11:36. É interessantíssimo, né, irmãos, como que Deus usa este momento de humildade, de união, de comunhão. Irmãos, esse Seymour, ele pagou um preço muito alto. Ele enfrentou todas as resistências que uma pessoa pode ter. William Joseph Seymour, da questão da segregação racial, a questão de tantas intolerâncias, e uniu o povo para orar. Então a irmã, né, a Agnes N. Osman, havia recebido o batismo com o Espírito Santo em 1901, e por volta, só para os irmãos verem assim, a sequência, em 1901 ela recebe o batismo com o Espírito Santo, o pessoal continua orando, continua buscando, ela recebeu lá no Instituto Bethel, Bíblico College, lá no Kansas. Agora, assim, o grande ápice vai ser a Rua Azusa. Aí, em 1906, quando William Seymour sai lá do Kansas e vem, aí acontece, então, o derramamento do poder. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Estamos chegando à nossa hora, hein? Estamos chegando à hora da Assembleia de Deus. Vamos falar um pouquinho mais de todos eles. Daniel Bergo, Navim, que será uma bênção. Deus abençoe os irmãos. Fiquem com Deus.